Boa tarde, pessoas. Hoje são 9 de junho de 2023 e eu sou Janaína Correia e venho trazer um pouco de conhecimento para vocês. Hoje nós vamos falar sobre tecnologia. De acordo com o dicionário, tecnologia seria um conjunto de técnicas. Vago, né? Se nós pegarmos a palavra tecnologia e separarmos etimologicamente ela, tecno e logia, nós temos logia, estudo, e tecno, técnicas. Então, teria estudo das técnicas. Vamos além? Tecno, vem do grego tekne, T-E-K-N-E, tekne. E tem o significado de arte, ofício e técnica mesmo. Essa palavra tecnologia, ela passou a ser usada durante a Revolução Industrial, no final do século XVIII. Tecnologia é quando o conhecimento e as ferramentas divergem para criar algo útil e funcional. Então, veja bem, eu tenho o conhecimento e tenho a ferramenta. E elas precisam divergir, estarem em situações opostas para então elas criarem uma fusão e convergirem para o que é necessário praticar. Se você pega o problema e você busca uma solução, essa solução que pode estar ao seu redor, ela vai facilitar a sua vida e vai trazer algo útil para você. Pensa quantas vezes você não se viu numa situação no qual você teve de buscar algo que estava ao seu redor para resolver um problema. E você usou o seu conhecimento com as ferramentas que você tinha ao seu redor para criar algo novo e solucionar o seu problema. Isso é tecnologia. As primeiras tecnologias, elas datam de 2 milhões de anos antes de Cristo, e aí a gente vai para dentro do período da pré-história. Você deve lembrar, basicamente, como se lascavam as pedras, né? Afiavam as pedras, e essas pedras eram amarradas em pedaços de madeira para então construir lanças. Para quê? Porque nós, humanos, possuímos uma estatura. E quando você precisa matar um animal para o seu alimento, ou o alimento do seu grupo, esse animal às vezes era muito maior, um búfalo, um boi, um touro. Então, é feito as primeiras ferramentas. Facas também são feitas ali. O próprio homem pré-histórico, ele descobre que ele comia toda a carne e deixava, então, a pele. É quando ele começa a utilizar a pele animal para poder se aquecer nos períodos frios. Isso também é tecnologia. O próprio lascar a pedra, você não tinha como outra forma de fazer em afiar uma pedra, senão atritando a pedra na própria pedra. E no atrito começaram a sair faíscas. E então o homem pré-histórico descobre o fogo. Essa é a grande e maior descoberta da humanidade. Para você ver
quantas coisas são criadas dentro de milhares de milhões de anos. Foi na pedra também que foi escrito o primeiro alfabeto. Não que a gente conhece hoje de A a Z, tá? Mas foi talhado o primeiro alfabeto. Até depois ele passar a ser talhado em tábuas de madeira, as famosas tabuinhas. E depois, muito depois, chega então o papiro. As primeiras escritas, né, através dos hieroglifos, né, nas paredes, principalmente no Egito, elas eram pintadas com sangue animal. E isso para vocês verem que a tinta da caneta, ela surge muito depois, né? Até porque a gente tem, depois do sangue animal, a gente tem a caneta tinteiro, a gente tem uma série de evoluções até a carga ficar aqui dentro, né? A minha tá quase acabando porque eu escrevo muito. Aceito doações. A matemática também surge dentro do período tecnológico, quando, num certo momento, o homem ele teve a necessidade de contar grandes coisas. Então, você tem um monte de grãos, uma montanha de grãos, e você vai ter que contar um por um. Quanto tempo você demoraria para contar todo aquele grão? Então, surgiu a ideia de fazer montinhos de 10. E nesses montinhos de 10 surgem as dezenas, né? Então, era muito mais fácil você contar de dezena em dezena do que você contar unitariamente os grãos. Outra invenção tecnológica foi a roda. Ela serviu para transportar cargas pesadas, que na época era necessário de homens fortes, ou pelo menos 2 homens, com madeiras apoiadas no ombro, para poder colocar a mesma quantidade de peso, tanto de um lado quanto do outro, né? E colocava nos 2 ombros, levando aquela carga. Então, a roda, ela vem exatamente para fazer essa distribuição. Depois, ela passa também a transportar pessoas. E também surge a roda d'água, né? Que também foi um grande incremento tecnológico para levar água, né, dos rios de forma mais fácil, que você não tivesse que pegar uma vasilha para ir até o rio e coletar a água para o seu uso. Então, o que eu digo para vocês é que tecnologia não é o que entendemos somente hoje, né? Apenas com o celular, com o computador, com o notebook, né? Com as redes sociais. A tecnologia não é só isso, né? Se você olhar a sua casa, toda ela é repleta de tecnologia. E a tecnologia, ela também não está parada, ela está em constante renovação dentro da linha espaço-tempo, né, conforme as necessidades humanas. Porque a falta de conhecimento nos leva a crer até em qualquer besteira que contam pra gente. E são muitas as besteiras que estão por aí nas redes sociais, não é mesmo? Eu já assisti pessoas que, lá na época da TV de tubo, quando a TV era ligada, as pessoas iam para trás da TV para ver que feitiçaria era aquela. O que tinha dentro daquele tubo para sair, para ter gente falando lá dentro. O que era aquilo? Eu já ouvi que é USB
O símbolo da USB, por ser um tridente deitado, era coisa coisa ruim, né? Então a USB não era de Deus, né? Eu já vi quem dissesse que não se come melancia também à noite e que manga com leite faz mal, né? E hoje a gente adora tomar um sacolé, um picolé de manga batido com leite condensado. É uma delícia, né? E em pleno junho de 2023, ainda temos muitas lendas relacionadas às tecnologias, como a inteligência artificial e o próprio chat GPT. A tecnologia, ela não anda para trás, gente. Não tem nada que ande para trás. Nem o caranguejo anda para trás, o caranguejo anda de lado. Então nós não vamos voltar para os recursos pré-históricos na nossa vida. Não vamos. A tecnologia, ela vai sempre para frente. Por quê? Porque nós somos seres em constante evolução e nós estamos caminhando sempre para frente e não num processo de regressão. A tecnologia vai sempre ter essas modificações, sempre trazer algo inovador e vai depender muito de como cada um de nós utiliza. Se você utiliza a tecnologia para o bem, ótimo. Se você utiliza a tecnologia para o mal, eu costumo dizer, para quem é da área de saúde sabe, que eu tirando essa tampa, colocando essa tampa aqui e aplicando aqui com toda a minha força, eu mato. Se eu, com essa mesma caneta, tirar essa carga, tirar essa tampa e colocar aqui, eu salvo uma vida. Então, tudo vai depender de como você age com a tecnologia. Isso daqui é uma tecnologia. Se eu enfiar com toda a força em alguém, eu mato. Ou eu, pelo menos, prejudico. Mas se eu precisar cortar um pão, passar uma manteiga, descascar um fio, ela vai me ser útil. Então, busque no YouTube, tá, os desenhos dos Jetsons e até mesmo 2001, Odisseia no Espaço, e lá você vai ver aonde é que nós vamos parar bem em breve. Até a próxima, com mais informação e conhecimento para você. Um beijo.